Ontem o Lula foi praticamente prestar depoimento na CNN porque pela primeira vez eu vi ele ser entrevistado direito por um jornalista. Eu olhei e falei, o cara perguntou coisas a sério e encheu o saco. Uau, ele fez o trabalho dele. Então assim, independente da sua opinião sobre o William Wack, ele fez uma entrevista boa com o Lula. Vamos comentar o que aconteceu lá. A única coisa que eu senti falta, como eu sempre sinto falta nessas entrevistas, eu até fiquei surpreso, porque assim, os outros eu já não espero, eu pergunto retoricamente. Mas eu fiquei surpreso que o Wack não perguntou sobre regulação da mídia. Até agora não vi um jornalista perguntar ao Lula sobre... Você tá dizendo que você vai regular a minha profissão? Qual foi? O que custava? Mas enfim. Mas fora isso, ele fez uma entrevista consideravelmente boa com o Lula, né? Não foi aquela conversa de comadre do Jornal Nacional. E ele conseguiu emparedar o Lula e fazer ele passar nervoso. Dá pra ver claramente durante a hora de entrevista que o Lula passa nervoso algumas vezes. Ele fica visivelmente aliviado quando o assunto muda de corrupção para economia. Você vê que ele faz um... sabe, é curioso isso. E algumas pessoas estão comentando que é como se ele fosse senilidade do Lula e tudo mais. Assim, não, brócolis é o Biden. O Lula eu acho que ele não tá senil, eu acho que ele realmente ficou emparedado mesmo. E o que você vê é que, assim... Tem tanto material, tem tanta coisa em cima dele que o que você vê na entrevista, você vê em todas as entrevistas dele, mas nessa especialmente é que assim, ele não tem nenhum recurso ou argumentação fora dizer não, mas tá aqui o dado aqui, tudo não. É isso, ele não tem nada mais a fazer na campanha dele senão mentir descaradamente, confiando corretamente que a grande maior parte dos jornalistas nunca vai se incomodar em tentar corrigir ele ou alguma coisa. Aí eu sei que o vídeo tá diferente, o áudio tá aqui um pouco mais... Tem algum pau no meu áudio que eu não tô conseguindo, pela força da minha vida, entender o que aconteceu. Não sei, é descabo, etc. Então tô aqui gravando aqui no celular e tudo mais, mas certamente é culpa do Estado aqui. Agora, ele conseguiu emparedar o Lula em várias coisas e você consegue ver o padrão de respostas dele, né? Primeiro, a primeira parte da entrevista começa falando sobre, e o STF? O que é meio inócuo, porque assim... o STF tá maluco agora. Sim, mas quando o Lula entrar, o STF vai falar fecha tudo aí, acabou, o Lula, seja bem-vindo, abraço, acabou. Todo mundo sabe o que vai ser. Mas, enfim. E é curioso que, assim, o Wack pergunta até da judicialização da política, e aí você vê o nível de mentira absurda que o Lula tem que contar, né? A entrevista dele foi um insulto à inteligência dos brasileiros, basicamente. Ele falou, não, o problema da judicialização da política, desse clima todo que tá aí, é culpa do Aécio. O Aécio resolveu processar a campanha da Dilma. Quer dizer, o problema não foi que a campanha de 2014 foi vitriol gigantesco, que eles destroçaram com a Marina e tudo mais, que depois jogou toda a sua dignidade no lixo e foi lá apoiar o Lula. Eu respeitava a Marina. Eu discordava dela, mas eu respeitava a Marina. Aí ela foi lá e se jogou de joelho na frente do Lula. Eu não respeito mais a Marina depois disso. Não dá, cara. Se a pessoa não se respeita, como é que eu vou respeitar? Mas enfim. Não, o problema não foi isso. O problema não foi que tinha dinheiro sujo de corrupção dentro da campanha. Como foi provado, praticamente, que tinha... que o próprio Gilmar Mendes, no voto dele, sabe? Não é opinião minha. O Gilmar Mendes falou no voto dele. Pois é, né? Tem isso aí e tudo mais, mas veja bem, né? No voto do Tribunal Superior Eleitoral... Deixa quieto, sim. Então, assim, a culpa é do Aécio. Aí depois ele vai pra... a pedalada foi inventada. Não teve pedalada. Inventaram aí. Não, mas Lula, é orçamento, é tabela, é número. Não é uma opinião, caralho. Você não pode ter opiniões sobre tabela de Excel, seu animal. Não, mas eu acho que não. Inventaram uma pedalada. Eu não tinha dificuldade de relacionamento com os partidos, não tinha isso. Não, o Mensalão Petrolão foi porque... Por que você falou que tinha que extirpar o DEM da política? Ele falou isso. E daí ele joga Hitler na mesa. Não, porque daí se vocês negam a política, é assim que terminou com Hitler. Então, é isso aí. Nenhuma conexão, sabe? E aí, é legal que nessa parte daí vai pra corrupção, você vê que ele tensiona, né? E o Wack, ele claramente se preparou, eu gostei disso. Porque ele não... eu acho que ele tomou um cuidado para não cair na resposta padrão do PT. Porque a resposta padrão do PT é, primeiro, todos são corruptos, segundo, nós investigamos, terceiro, rouba, mas faz. Ele perguntou coisas que não são tão dentro do comum. Então assim, ele perguntou da corrupção e tudo mais, mas ele fez uma pergunta, mas quem que foi o culpado?
Quem que foi o culpado da corrupção? Essa pergunta nunca tinha sido feita. E aí você vê que o Lula buga. Eu tenho a impressão que ele bugou no meio da entrevista, que ele falou, culpado fomos nós que investigamos. Porque o piloto automático todos são corruptos, que ele já tinha lançado antes, nós investigamos, rouba, mas faz. Então, como ele já estava no agora a gente joga o nós investigamos. Aí o Aki jogou um... Não, mas de quem que é a culpa, Lula? Nós investigamos. E bugou. Ele não... É porque assim, a mentira é treinada, você tem que entender isso. Essa pessoa treina, estuda, pratica, tem ensaio da arte da mentira. Você vê você vê as narrativas sendo criadas e o padrãozinho e tudo mais. Então o cara bugou, ele não tinha treinamento para responder isso aqui. Foi um negócio muito interessante quando ele fazia, quando o Aki fez. E é interessante que o Lula não negou que teve corrupção mais na Petrobras. Então agora a nova narrativa teve, mas foi as empresas, e aliás, né, foi errado que se investigou, né, porque daí quebrou as empresas. Era para ter só falado para eles assim, feio. Ele até falou, esse absoluto, ele falou assim, não, era só, não, pô, fosse atrás de quem fez tal e faz uma nova licitação. Todo mundo envolvido no processo da licitação, de governo, empresa e Petrobras e as empresas que forneciam, todo mundo estava envolvido no esquema. Então, assim, o fruto de faturamento das empresas era indistinguível de corrupção, porque daí eles vêm com essa narrativa de, mas a Samsung e a Volkswagen, a coisa que eles fizeram isso aqui, e se você tirasse, ainda tinha um negócio. Se você tira as obras de corrupção que estavam acontecendo, as empresas não param em pé. Mas daí destruiu tantos e tantos empregos. Ah, puta mentira. Mas mesmo se fosse, cara, tu construiu então a economia do Brasil baseado em tu roubar. Então não era pra deixar roubando, porque, né? Porque senão... Cara, é impressionante, assim. Mas é curioso que o Aki, ele insiste nisso. Né? Quem que foi o culpado? Ele até pergunta, você tem uma explicação pro eleitorado? Essa eu acho que o Lula realmente não esperava. Você vê que ele realmente bugou ali, não estava dentro do combinadinho ali de que se imagina que ele ia ser perguntado. Ele admitiu, teve, mas não teve a ver comigo. Não sei, eu não sabia de nada. Quem indica os diretores da Petrobras não sou eu. É o conselho da Petrobras, tá? Mas quem que indica os caras? O acionista majoritário, você, porra. E a mesma coisa do mensalão. Não, todo mundo ao teu redor estava envolvido, exceto você. Não, tá bom. Então tu é trouxa. Beleza. E ele volta com toda a narrativa de padrão, né? Ele volta pro padrão PT e tudo mais. E aí é legal que, assim, ele tem duas mentiras que é impressionante, que, assim, elas são um atestado de que ele sabe por fato de que o jornalismo no Brasil, via de regra, 90% é gado petista. Porque ele mente na cara. Ele fala um negócio, ele mente a de sempre, né? Que ele foi inocentado, que é mentira, óbvio. E você nunca vai ver uma agência de fact-checking falando alguma coisa sobre isso, ou fazendo tudo um putz carcel, né? Mas ele falou que delação premiada fez com que gente ficasse rica. Como é que o Palocci, devolvendo 100 milhões de reais, ficou rico dando uma delação? Eu não entendi. E é legal que você vê que ele foi pressionado porque ele realmente começou a se enrolar. Porque teve o loteamento de cargos. Logo pergunta, teve o loteamento de cargo, tu sabia? Não, mas é porque isso aí acontece em qualquer democracia, porque na Alemanha, nos Estados Unidos... então é normal. Desculpa, eu não fiquei sabendo de um escândalo estilo Petrolão na empresa de petróleo norueguesa lá. Será que lá não se investiga e o Lula investiga? Você vê que se você pressionar, ele de fato se enrola. Então, assim, o fato de que isso não acontece mais... Cara, eu acho que essa entrevista, na verdade, conforme eu tô gravando o vídeo, eu tô percebendo isso cada vez mais, ela não mostrou tanta coisa sobre o Lula, ela mostrou tanta coisa sobre o jornalismo, porque, assim, vários jornalistas podiam ter feito essas perguntas pra ele, ou pro PT. Por que não faz? Ou, como eu sempre vivo falando, por que eles não perguntam de regulação de mídia? Aí, indo pra economia, e é legal que, assim... Aliás, não, antes de eu ir pra economia, teve um negócio que ele falou, enquanto ele tava se enrolando nessa explicação de não, porque na Inglaterra, nos Estados Unidos, sempre se faz assim e tudo mais. Porque, pô, é assim, sempre vai ser assim, não tem como você não fazer se não for assim. Porque como é que você vai indicar o não sei o quê? Como é que você vai indicar isso? Como é que você vai indicar o ministro da Suprema Corte? Ele escapou essa frase. Como é que... Pô, você tem assim,
antigamente assim, deu um jeito, mano, porque o cara vai compor, porque tem os pequenos partidos que estão juntos, e daí como é que eu vou indicar o ministro da Suprema Corte? Sendo que lá atrás, na mesma entrevista, ele falou que indicou todo mundo baseado no currículo. Então, pera, Lula, 20 minutos atrás você falou isso, agora você falou isso aqui. As duas não casam. Qual foi? É só pressionar o cara, o jornalismo pressiona porque não quer. Quando o UAC muda pra economia, porque o Lula tenta entrar na economia pra já ir metendo nos rouba mais faz dele, e o UAC fala, tá, então vamos pra economia. E você vê que o Lula na hora ele faz um... Sobreviveu. Sabe, é bem evidente que ele ficou aliviado ali. E a coisa que ficou mais marcada, e duas que eu quero falar, mas a que ficou mais marcada, foi que o UAC pressionou ele num negócio que assim, o Jornal Nacional fez um... e deixou quieto. Mas ele falou, olha, é o seguinte, tu saiu de um superávit de 3,5%, né, e começou as tuas políticas lá no segundo mandato, né, no fim do segundo mandato, mas a Dilma continuou e tal, e aí terminou com um rombo de 4,5% do PIB. Primeiro, qual foi? Segunda, você vai continuar fazendo essa política que você fez estilo, né, o segundo mandato e da Dilma, ou você não vai fazer isso? Quer dizer, nós vamos ter o Lula neoliberal que vocês fazem o maior esforço para esquecer que foi o primeiro mandato, ou nós vamos ter nova matriz econômica? Qual das duas e tudo mais? Ele dá uma saboneteada gigantesca e o que é curioso é que ele fala assim, não é verdade. Não, mas teve um déficit de 4,5% a IBGE, não vou brigar com a IBGE. É uma planilha. Não existe opinião sobre uma planilha de Excel. Não é verdade. E aí ele começa a pegar uns papéis e se enrolar lá e tudo mais, tentar fingir que esse desespera, sei lá, parece que não sei, parece que ele tá tentando... Cara, se eu mexer nesses papéis o suficiente, as pessoas vão imaginar que, pô, eu tenho aqui em alguma fonte que não é isso aqui, mas eu não tô achando, então eu devo estar certo e ele tá errado. E ele mente descaradamente na cara de um dado que... Sabe? E depois, curioso, que eu até vi isso no Twitter, tinha um petista falando, não é verdade mesmo. Aí ele mostrou um gráfico, assim, do orçamento do Brasil, eu parava em 2014. Não tinha 2015. Eu fiquei imaginando, amado, é um novo tipo de ano bissexto, quando chega em desse ano que a gente esquece, todo mundo toma um porre, esquece que ele existe, como é que... Sabe? Mas ele tenta fugir disso, desse desastre que... Na verdade, esse é o calcanhar de Aquiles do PT, e acho que muita gente, cara, insiste em não entender isso, eu fico admirado. Não é corrupção. Esse negócio deles de dizer que todo mundo é corrupto cola para a população, porque o que eles se elegem, o que elegeu o PT sempre, depois do primeiro mandato do Lula, né, depois do mensalão, porque o que elegeu no primeiro mandato foi uma coisa, agora depois do mensalão, o que elegeu ele foi o slogan do Rouba Mais Faz. Então, se você desmonta que de fato não teve um boom econômico, que foi um fogo de galinha que estourou tudo, que deu a maior crise e tudo mais, isso aí estoura eles sabem. E por isso que ele surtou ali. E daí ele volta com um monte de nonsense. Não, porque nós vamos voltar ao PAC, nós vamos voltar a Minha Casa Minha Vida, que nunca parou, na verdade. Nós vamos voltar o crédito para as pessoas com BNDES, com o Banco do Brasil, nós vamos fazer financiamento de saneamento, que não precisa, porque já tem o marco do saneamento, que o PT votou contra, mas enfim... E o Acre pergunta se vai pagar como. E o Lula deixa implícito, ele fala... O Moro, blá blá blá. Mas você vai pagar como? Ele fala, não, mas porque é dívida aí, então olha a dívida dos Estados Unidos, do Japão. Então ele deixa implícito que vai ser dívida mesmo. Vamos se endividar e que se exploda, cara. E vai dar certo porque o Japão tem uma puta dívida, então por que não eu? E assim, a gente pode continuar nos detalhes e outras coisas que eles fizeram depois, mas assim, por exemplo, teve uma assim que o Aki insiste, né? Pô, mas essa forma foi um desastre, você vai repetir isso? E o Lula mente descaradamente de novo. Não, foi um sucesso extraordinário. Amado, um número. Isso aqui, a gente não tá avaliando uma peça de teatro, onde tem interpretação. É objetivamente fato que foi uma merda. Mas não, ele mente descaradamente. É interessante isso. A gente pode avaliar coisas mais pra frente, mas assim, eu acho que o importante de notar aqui é que assim, o jornalismo do Brasil, via de regra, é covarde, não vai atrás do Lula. E quando você pressiona ele minimamente, faz algumas perguntas um pouquinho mais decentes e enche o saco e cita os dados e tudo mais, o cara dobra. E aí ele começa a surtar, começa a falar baboseira, começa a falar que como é que a gente vai indicar alguém pro Supremo, começa a negar estatísticas e tudo mais. Imagina se a imprensa do Brasil fosse séria e de fato questionasse ele. O que estaria nessa eleição agora? Mas não é momento de criticar o Lula porque nós temos que derrubar o Bolsonaro. Aí os caras ficam passando, cara, o que
que o jornalismo passou de pano e tá escrevendo. O Lula falou aquela, como é que foi? Ele comparou os caras com. Ele comparou quem tava no 7 de setembro com a KKK e teve um colunista do UOL que chamou isso de pisar no tomate. Puta que o pariu, cara. Sabe? É impressionante o quanto os caras estão sendo gado pra ficar quietinho pra não questionar ele. Eu acho que essa é a lição maior desse vídeo aqui. Se você olhar isso aqui e falar, meu Deus, eu não aguento mais e eu quero sair do Brasil, lembre-se que nós temos a SET, minha empresa de consultoria. Se você quiser sair aqui do Brasil, pagar menos impostos, ir para um país mais livre e tudo mais, você cansou desse troço aqui, dá uma ligada pra gente. E aí pelo menos eu tenho alguma alegria no fim disso aqui, quer dizer que pelo menos eu tô monetizando o Lula. Por esse vídeo é isso, né? Os links da SET vão estar aqui na descrição.